Fala, amigos do Cartaz Cidade, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com um Em Cartaz, mais uma vez nesse formato maravilhoso aqui, junto com minha amiga Iana Lima, jornalista padrão aqui do Cartaz Cidade. E hoje, com certeza, nós teremos uma personalidade ímpar aqui sendo entrevistado. Iana que vai fazer às vezes agora, joga Duriana. Vamos entrevistar agora o nosso Coronel Helvétios. Olá, pessoal, tudo bem? Iana Lima aqui no Em Cartaz novamente com vocês. Não esqueça aí de curtir, compartilhar, comentar. Pode xingar à vontade, pode reclamar da gente à vontade, que a gente está aqui para isso. O nosso Em Cartaz é feito para vocês, para a população, para informá-los de tudo que está acontecendo. E aí a gente vai começar agora com o nosso amigo Coronel Helvétios, que eu tenho a grata satisfação de tê-lo como amigo e mentor, inclusive, nos orientando quando é necessário, com a pessoa equilibrada que ele é, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer agora. Então, Coronel, muito obrigado pela paciência do senhor, pela disponibilidade do tempo do senhor, de estar o tempo todo nos orientando, conversando com a gente sobre diversos assuntos, principalmente os assuntos que envolvem a política aqui da região. A gente sabe que o senhor é um patriota, um conservador, vindo do Exército Brasileiro, mas a gente queria que o senhor pudesse externar para o nosso público como foi que o Coronel Helvétios caiu de paraquedas aqui na região de Petrolina, de Juazeiro do Vale de São Francisco, para que a gente possa entender o motivo de o senhor ter abraçado realmente essa região. Fique à vontade. Boa tarde, para mim é um prazer, uma honra estar aqui no Cartaz com o Sidney e com a Iana. Eu sou, antes de tudo, brasileiro. Eu sou piauiense, nasci no Piauí, numa cidade no Delta do Parnaíba, e meus pais, logo cedo, perceberam a importância de estudar. E fomos embora para Campinas, São Paulo, e lá eu estudei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Naquela época você chamava todo mundo que vinha do Nordeste de baiano, né? Uhum. E eu, embora até acho muito honrado ser chamado de baiano, porque é um estado maravilhoso, gente inteligentes, mas eu também me orgulho muito de ser piauiense. Com certeza. E explicava, não, eu sou piauiense, eu não sou baiano. E lá em Campinas eu estudei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, fiz os 3 anos, e de lá segui para a Academia Militar das Agulhas Negras, e após o meu curso de formação, eu fui trabalhar na Amazônia, em Manaus. Passei 3 anos em Manaus, um lugar que eu gosto demais, e ao longo da vida militar você viaja, você trabalha em diversos outros lugares. Trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, e já como coronel, eu fui nomeado comandante do batalhão de Caatinga, o 72 Batalhão de Infantaria Motorizada, em Petrolina. E nessa região que atende uma porção enorme do Brasil, do saliente nordestino, eu mantive muito contato com o pessoal do Vale de São Francisco, da Bahia, de Pernambuco, e após me aposentar, eu decidi fixar residência nessa região. E fixei nessa região porque as pessoas são muito acolhedoras, francas, leais. E isso são valores que eu aprecio demais. Por isso que me trouxe a fixar residência nessa região. Ainda bem, né, Iana? Ainda bem. Há quanto tempo, Coronel, você já se aposentou e fixou residência e está aqui na região do Vale? Eu me aposentei com 35 anos de serviço no Exército Brasileiro. Entrei bem jovem, com 17 anos. E após passar 35 anos no Exército Brasileiro, eu fixei residência aqui em Petrolina e estou aposentado há 7 anos. Me aposentei com 50 anos, 51 anos. Às vezes as pessoas perguntam, é muito novo. Mas eu entrei no Exército bem novo. Bem cedo. São mais de 3 décadas, né? De serviço. E veja só, Iana, no Exército, naquela oportunidade, era internato. Desde os 16 anos, 17 anos, internato. Internato de acordar 5h30 da manhã, uma equipe escalada para limpar o banheiro, arrumar as camas. Desde cedo eu sempre gostei disso. Eu acho assim que foi aquela noiva que você escolheu e depois percebeu que adorava aquela noiva. Me casei com esse exército e adoro o exército. Organização, né? Sinônimo de organização, de planejamento, de retidão. E aí, com essas características todas, o senhor fixando a residência aqui e tendo, lógico, o seu posicionamento político, o senhor atraiu diversas pessoas que eu posso dizer, chamar de bolsonaristas, que são os patriotas, os conservadores, as pessoas que realmente têm o Brasil como uma pátria amada, e o senhor aproximou diversas pessoas no seu entorno. Como o senhor, então, está verificando
a política aqui do Vale do São Francisco no que diz respeito a toda a política nacional, porque a gente sabe que antes as pessoas não se preocupavam muito com política. Eu até posso dizer que antes o povo só se preocupava com futebol, com cerveja, com festa, e hoje em dia muita gente tem dito que se sabe mais a escalação do Congresso Nacional, do STF, os ministros da Presidência da República, do que a própria escalação da seleção brasileira. Como o senhor tem verificado a mentalidade da população aqui do Vale do São Francisco em torno do senhor, com essa expectativa já para 2022 agora, que são as eleições para a Presidência da República, governo e para o Congresso Nacional? Eu tive a oportunidade de viver em todos os lugares do Brasil, todas as regiões do Brasil. Sudeste, Nordeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. Em todos os lugares, a gente percebe uma idiosincrasia própria das pessoas, o modo de se conduzir, o modo de entender as coisas. Eu, por ser nordestino, embora tenha a facilidade de viver em qualquer lugar do país, mas eu gostei demais do modo como as pessoas aqui dessa região se comportam, se dão. E escolhi para morar no Vale de São Francisco, e tive a oportunidade de ter vários amigos, e esses amigos, cada vez mais, essas pessoas, a gente percebe nitidamente que o brasileiro, ele vem mudando, como muito bem você colocou, ele tem agora a percepção da importância de acompanhar a política nacional, a política internacional, e não ser simplesmente um passageiro de viagem, ser um passageiro, digamos, de uma agonia, ser simplesmente um marionete. E é importantíssimo que a população tenha essa percepção de entender, compreender e participar da política. Assim ele é um senhor de sua vontade e não a vontade dos outros. Eu percebo cada vez mais o brasileiro, os jovens, entendendo isso. E isso é muito importante porque com isso a nação vai crescer, vai progredir e vai ser exatamente aquilo que o povo quer, e não o que os outros querem. Eu acredito que essa maior participação da população, principalmente dos jovens, devido ao acesso, né? Hoje, com as redes sociais, com os grupos de aplicativo aí nos celulares, o compartilhamento de notícias, né, sobre diversos assuntos, especialmente política, eu acho que o acesso está maior e isso traz essa participação, esse envolvimento. Eu acho que é isso que a gente está vendo hoje, mais envolvimento. E partindo dessa premissa de envolvimento, como o senhor tem verificado a política nacional? Nós estamos vivendo que momento hoje em dia? Em 2018, nós estávamos num momento crucial do que se chamava nós contra eles. Tinha o tal do ele não, tinha aquela briga toda entre o PT, o pessoal colocando as cores vermelhas, as cores ruins, as coisas ruins em cima do que o PT fez no Brasil, e, entre aspas, a salvação da pátria, que acabou caindo sobre Jair Messias Bolsonaro. 4 anos estão se passando e hoje nós estamos vivendo uma situação no país. Está parecida com 2018, melhor, pior. Existe ainda polarização, a gente sabe disso, mas como o senhor está enxergando a política atual da nossa nação, considerando inclusive as novas personagens que entraram, que é o STF, o Congresso Nacional, as diversas situações que foram criadas por essas personagens, como o senhor está enxergando a nossa política nacional hoje em dia? A gente percebe algo que que é muito antigo, inclusive, o acesso à informação. Na Idade Média, a Idade das Trevas, pouquíssimas pessoas tinham acesso a informações. A gente sabe que os monges, os padres, a igreja era detentora do poder e da informação. Só os livros que eram autorizados a serem publicados, eram publicados, as ideias que eram de acordo com o status quo, que eram liberadas, e etc. E tal. Nesse diapasão, a mesma coisa aconteceu no país. Só quem tinha acesso às informações eram raríssimas pessoas que podiam estudar, etc. E tal. Com a facilidade dos meios de comunicação, acesso à internet, por mais que nós procuremos, às vezes, buscar algumas bobagens, chega até nós algumas bobagens, mas, de maneira geral, as pessoas começaram a tirar aquelas vendas dos olhos e entender as coisas e perceberem. E hoje a gente percebe que o Brasil sofreu demais com um partido que se valeu da fé do brasileiro
para se locupletar, para roubar, para fraudar, para fazer todo um trabalho ideológico, cedendo recursos do povo brasileiro para Angola, para Venezuela, para o Equador, para a Argentina. E dentro do país, o país não era beneficiado. O PT teve toda uma chance ímpar de fazer esse país crescer cada vez mais, mas não agiu assim. Pelo contrário, ele vilipendiou esse país, ele tirou tudo que o país tinha, inclusive a fé de querer crescer, a vontade de querer crescer. E os jovens hoje, nas escolas, a gente toda hora é bombardeado com bobagem do jovem, vê as coisas na internet, a gente vê que hoje o filho ir para uma faculdade ou universidade não é certeza que você vai observar aquele filho crescendo. Pelo contrário, ele estará sujeito a tudo de ruim, a drogas, a prostituição, a abusos, coisas que a gente não esperava que acontecesse. De sorte que hoje já percebemos isso. Percebemos que essas coisas acontecem, lamentavelmente. É verdade. E essa questão dos jovens, né, nos últimos anos, eles perderam a fé. Eu acredito que não é dizer perdeu a fé, mas nós ficamos dormentes, engessados. Exatamente. Às vezes os programas, as políticas públicas que foram criadas trouxeram alguns benefícios, mas engessou, adormeceu a nossa cabeça para pensar em política, para discutir, para questionar. Mesmo vendo as coisas erradas acontecerem, ainda acreditávamos que elas deveriam ser esquecidas por causa de determinadas políticas públicas, né? Que, na minha opinião, muitas delas são assistencialistas, né? E adormeceu a população, adormeceu a sociedade para aceitar. Então, eu acho que, para mim, esse foi o pior ponto. Quando você fala que as pessoas perderam, de certo modo, a fé, o ânimo, a confiança em si mesma, de prosseguir, de buscar um lugar melhor, uma melhor colocação, a gente observa pessoas que eram professores que nos ensinavam tantas coisas, e nós tínhamos aquela garra, vontade de perseguir, de lutar. Hoje, você observa que tem tudo, o jovem tem tudo, ele está desanimado, não tem coragem de lutar. Basta você observar os seus pais, que naquela oportunidade não tinha tudo isso, essa facilidade. Hoje você pega o ônibus escolar, você tem o computador na escola, a escola tem internet, você tem livros, recebe os livros, e antigamente não. Você tinha o livro que você usava era o livro do primo, do irmão, que passava de irmão para irmão. Ou quando a gente tinha que caminhar até a biblioteca no sol quente, meio-dia, para pesquisar, fazer trabalho, como foi o meu caso. Quantas vezes eu fazia trabalho na famosa enciclopédia Barça. A Barça. A famosa Barça, a Larousse. A Larousse. Aí você fazia pesquisa naquele papel ao maço, né? Fazia pesquisa, levava para a escola, a professora lia, dava valor, grau. Copiávamos tanto que criava calos nos dedos. Calo. Eu até hoje tenho. Eu nem mostro meu calo aqui, que é um calo enorme. Já é ósseo. Ósseo. Porque era de muito estudo, de muita dedicação. A maior alegria minha era chegar em casa com a caderneta da escola, toda ela em azul, presente, feriado, que era o sábado e domingo. As notas, maravilhoso. E muito mais eu, que era nordestino, em São Paulo, em Campinas, São Paulo, que era o berço da Unicamp, aquele baiano, o baiano. E pejorativamente o paulista fala assim, que é o baiano, né? O cara que cuida da tijolo baiano, gelo baiano, aquele negócio todo lá que todos nós sabemos do tratamento pejorativo. E eu fazia questão de ser o melhor aluno da escola, para mostrar assim que não tem essa questão de ser nordestino, ser paulista. E interessante lá que todo mundo falava assim, qual foi a melhor nota da prova? Aí todo mundo dizia, foi do fulano, um japonês que tinha lá, um Nisei. Aí o pessoal falava, não foi não, foi do baiano. Foi do baiano. Aí o pessoal, o baiano tirou outra nota boa novamente. E assim a gente ia. Nosso orgulho era esse, de ter boas notas, de ser um excelente aluno. Superar. Se auto-superar. Então foi isso que eu aprendi. Hoje você às vezes está alienado. O cara prefere saber
qual foi o lugar que a Anitta fez a tatuagem. Nossa. Qual foi a tatuagem que a Anitta fez? Aí vem a Anitta, o pessoal explicando para a Anitta o que é o Congresso Nacional, Câmara de Deputados, Senado Federal. Ela disse, então o Senado Federal é isso, é o que vota. Ela chega em Portugal, aí um espanhol dá uma bandeira para ela imaginando que fosse a bandeira portuguesa, na verdade era a bandeira espanhola. Aí ela começa a fazer charme, como se estivesse homenageando aquele país. Aí as pessoas falam, essa é a bandeira espanhola, não é a portuguesa. Então, são essas coisas, são questões de valores. Hoje a gente tem esse déficit. Mas aí também respeitando a todo o público que gosta de Anitta, só pegou pesado, né? Trazer logo a Anitta para cá, minha Nossa Senhora. Eu digo assim que é um exemplo. A mulher causou, ela derrubou o cenário sertanejo, né? Ultimamente. Ela derruba muitas coisas, menos a cultura e a boa coisa aqui no país. Mas tudo bem, vamos para frente. Até porque daqui a pouco vão querer me condenar porque eu estou falando mal de Anitta. Anitta, tamo junto. Coronel, voltando agora a falar justamente essa parte que a gente está conversando aqui, porque a gente sabe que tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes trabalham e criam tempos fáceis. E tempos fáceis formam homens fracos. Infelizmente, é o que a gente verifica o tempo todo. Tivemos um período de tempo muito difícil e veio Jair Messias Bolsonaro. Quer queira, quer não, o homem forte, que, ao nosso ver, ao ver de qualquer pessoa com o mínimo de neurônio, percebe que o Brasil está melhorando, que o Brasil está andando, que o Brasil está superando crise em cima de crise. Nos 4 anos do governo Bolsonaro até agora, ele pegou 2 anos e meio de pandemia e agora mais 1 ano, praticamente, a guerra não vai acabar agora pelo que a gente está verificando aí, mais 1 ano de guerra. E ainda assim, o Brasil tem servido de exemplo para todo mundo. E, claro, todo telhado de vidro está sujeito a receber pedrada. E a gente só verifica pedrada em cima de Bolsonaro. Ninguém está dizendo que ele é herói, ninguém está dizendo que ele é o ícone do nosso país, mas com certeza eu posso dizer que ele é um bravo soldado no campo de batalha, lutando até o fim, para que realmente todos nós possamos sair vivos dessa batalha. E aí eu vou perguntar ao senhor, nesse campo que nós estamos vivendo hoje, Bolsonaro realmente está trabalhando de forma certa? Porque todo mundo acusa ele de tudo. Se é o pessoal que vai para a Amazônia, que o senhor inclusive trabalhou, e vem a óbito por terceiros, que a gente nem sabe, a gente só soube da notícia depois que o jornalista e o indigenista estavam mortos, e aí vão acusar o Bolsonaro. Se é porque a gasolina aumenta, porque o petróleo está lá em cima, a culpa é de Bolsonaro. Então, tudo no país, há muito tempo, a culpa é de Bolsonaro. E a gente sabe que essa narrativa vem justamente de quem não gosta de Bolsonaro. Mas eu queria do senhor um retrato verdadeiro para que as pessoas aqui pudessem entender como a gente vai poder ajudar o país se Bolsonaro realmente é um técnico bacana para poder tocar o time para frente, um soldado vibrante para poder motivar o resto da tropa na busca dos ideais do nosso país, ou se realmente o tempo de Bolsonaro já passou, já não é mais o indicado. Como é que o senhor vê a situação do Brasil hoje, porque aí está perto das eleições, para que a gente possa mostrar ao nosso público a visão de um homem centrado como o senhor? Eu aprendi com meus professores que só se atira pedra em árvore que dá fruto. Você não atira pedra naquilo que não dá fruto. Uhum. Então, eu repito esse adágio. Só se atira pedra em árvore que dá fruto. Então, o nosso presidente pegou o país destroçado, a corrupção galopante, problemas gravíssimos de assassinatos. Nós estávamos com mais de 60 mil assassinatos ano, que é muito maior do que a Guerra do Vietnã. Estados Unidos, Coreia do Norte, foi menos de 60 mil mortos. E no Brasil era ano, mais de 60 mil ano. Então, hoje a gente viu uma redução de mais de 35%. 35% na criminalidade brasileira, graças ao Bolsonaro. Enfrentamos uma pandemia que grazou o mundo inteiro e o país perseguiu, continuou trabalhando na economia e hoje,
quando o Bolsonaro assumiu, tinha mais de 14% de desempregados. Hoje tem menos de 10%, para ser mais correto, 9,5%. Então é muito trabalho, é muita competência. Competência por conta que quando você escolhe os soldados, as pessoas que vão ombrear com você, foram pessoas escolhidas tecnicamente e não por apaniguados, por questões de amizade, de conluio. E era assim que a gente observava no PT. Então escolheu o Tarcísio, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que está dando um banho a ponto de reduzir esse desemprego todo. A gente via que o PT só beneficiava os amigos, aos amigos tudo, ao inimigo os rigores da lei. Concedeu empréstimos ao grupo JBS, outro JBS, hoje a sede do JBS, o famoso Joesley Batista, se instalou nos Estados Unidos, a sede da empresa é nos Estados Unidos, e no Brasil ficou chupando o dedo. São essas coisas que a população já percebeu. São essas coisas, como, por exemplo, a metrô. Em Caracas tem metrô. Se anda em Brasília, só tem metrô na Asa Sul, na Asa Norte, e olha que algumas estações que funcionam. Então, esse dinheiro todo que era para ser aplicado no Brasil, o Lula fez o quê? Aplicou com seus amigos, Hugo Chávez, com o presidente da Angola, que estava há mais de 35 anos no poder. Então, são essas pessoas. Então, é isso que o Brasil mudou. Então, quando vê as pessoas jogando pedra no Bolsonaro, eles não observam que esse país avançou. Criminalidade reduziu, o país conseguiu se manter a sua economia, reduzir o desemprego, melhorar o índice de educação. Aí ocorre um pequeno problema com 2 pessoas na Amazônia que entraram numa área perigosíssima. Mesmo que não tivesse criminalidade por conta do tráfico internacional, já era um problema. Quando se opera na Amazônia, se opera com tropa especializada, com tropa que conhece a região, tropa com guerreiro de selva que sabe operar na região. E não um jornalista que chega acostumado com Londres, não sabe onde está pisando, não sabe nem diferenciar um candiru de uma piaba. Aí eu falo assim, candiru, é porque eu morei na Amazônia há vários anos. Candiru, você tem ideia, é um peixe pequeno, que ele entra nos orifícios das pessoas. Ele entra nos orifícios e ele abre o esporão e você não tem como tirar. A criança vai nadar no lago, no igarapé, ele entra, por exemplo, no pênis da criança ou num orifício qualquer. É bem pequenininho, né? E ele abre só com cirurgia médica que pode tirar aquele peixe. E é um peixe. Então, veja como é complicada a Amazônia. Então, não pode ser um ignóbil, chega no meio da floresta achando que está andando em Londres, está andando em São Paulo, no shopping center. Não é isso. E olha que é uma ingratidão, é uma leviandade falar que a Amazônia é uma terra sem lei, como a Anitta se pronunciou lá no exterior, em Portugal. Muito mais perigoso, eu que morei no Rio de Janeiro, morei durante 7 anos na capital, é muito mais perigoso você andar no Rio de Janeiro, em Bangu, em Campo Grande, em Madureira, no Maracanã, em Copacabana, Barra da Tijuca, do que andar na Amazônia. Então, veja só a leviandade que esse pessoal que procura atacar Bolsonaro usando mais diversos argumentos e argumentos furados. Lamentavelmente, nós brasileiros já sabemos quem são essas pessoas. Mesmo com os equívocos de escolha de equipe, que nós sabemos que tiveram alguns ministros que foram escolhidos errados, Bolsonaro foi trocando, mas a ninguém é dado a obrigação de acertar 100%. O objetivo é tentar acertar o tempo todo. E como é que você ouviu, então, esse pessoal, inclusive com aqueles que traíram Bolsonaro ao longo do caminho, a equipe de Bolsonaro em si, ajudou, prejudicou? O que foi que essa equipe fez ao longo do caminho? Ajudou mais do que prejudicou ou prejudicou mais do que ajudou? Eu acho que o Bolsonaro teve muita sorte, foi só Deus iluminando para ele escolher os seus ministros. Ministros como Tarcísio, como Paulo Guedes, entre outros tantos. Então é muito difícil você escolher as pessoas. Quem vê cara não vê coração. Mas a gente observa que a escolha foi muito feliz dos diversos ministros, conseguiram dar aquilo que se esperava dos ministros. A gente pode até buscar um exemplo na Bíblia, quando Cristo escolhe os seus apóstolos, no meio deles veio Judas. Exato.
Imagine que situação, né? Então, essas coisas ocorrem. Com pessoas, você se engana também. Mas, de sorte disso tudo, a escolha foi muito boa, o país cresceu, o país está progredindo, e a gente não tem como negar, não tem como esconder o sol com peneira, porque está vendo o desemprego reduzindo, vendo o presidente lutando com a situação, por exemplo, dos combustíveis. Sim. Conseguiu reduzir o ICMS. Agora, lamentavelmente, os nossos governadores não querem beneficiar o povo com a redução do tributo. Para que eles não querem reduzir? Apenas para uma questão eleitoreira. Isso é muito triste. Então, uma pessoa que trabalha desse modo, ele não é um governante, ele não tem o direito de fazer isso. E, lamentavelmente, se observa tais fatos. A gente sabe que... Inclusive, só falando sobre esse assunto, eu vi uma notícia agora há pouco, ainda vou confirmar, mas que o governador da Bahia teria entrado na justiça para não reduzir o ICMS. Todos eles entraram, inclusive, no STF. Foi isso mesmo, né? Eu acabei de ler há pouco tempo que foram 11 governadores do Distrito Federal. Entraram na justiça, ajuizaram a ação para não reduzir um né? imposto que só encarece a vida do brasileiro. São Paulo já reduziu. Isso. Olha que maravilha. Não chegou a 17, reduziu para 18. Já reduziu. Mas já reduziu bastante. Já reduziu. Que maravilha, né? Isso Que ajuda a loucura. população. Agora, quando você age desse modo, nós sabemos que o governante, ele é uma teoria contratualista, diz que ele é uma pessoa abençoada por Deus, que ele vai buscar o bem comum daquela comunidade, daquela sociedade, daquele povo. Agora, quando o governante age desse modo, pensando em objetivos escusos, isso é muito triste. Então, lamentavelmente, o governador da Bahia, como de Pernambuco, por conta de questão eleitoreira, ele age desse modo. Prejudica tantas pessoas. E as pessoas, às vezes, ligam falando: poxa, estou com dificuldade de comprar o meu gás, de fazer minha comida, eu não tenho dinheiro para isso. Aí você vê um governante agindo desse modo. E no final das contas, aí próximo das eleições, esses mesmos governantes fazem o quê? Vão ali através dos seus ali, deixa eu lhe dar aqui um botijão. Me deu o voto. É por isso que a pessoa não Você pode... vê que o ciclo... Ela não pode esquecer isso. Ela não pode. Ela não pode dizer assim: o fulano me deu um dinheiro, me deu 50 reais, me comprou o voto. É justamente esse adormecimento que eu falei. Pois é. Né? Ver que não quer reduzir o imposto e quando chega lá na hora das urnas, que é para fazer a diferença, não faz. Prefere receber um bujão. Aí ele vai sofrer. Quando ele não sabe escolher, ele vai sofrer vários anos. Como está sofrendo agora na Bahia e Pernambuco. Justamente isso que eu ia perguntar ao senhor. Saber escolher. Bolsonaro, lógico, não vai conseguir governar sozinho. Não conseguiu nesses 4 anos. A gente viu a dificuldade que foi. E possivelmente terá mais 4 anos pela frente. É necessário ter uma tropa de elite junto com ele? O que é que, no nosso caso, Bahia e Pernambuco precisam fazer para que Bolsonaro realmente tenha governança, governabilidade, que ele possa realmente administrar o país com os anseios dos conservadores, para que as pessoas possam realmente entender que não é, uma andorinha só não faz verão. A gente sabe disso. Então, como é que o senhor vê o que é que o nosso público inteligente deve começar a pensar, independente da escolha? Se ele quiser escolher Lula, ótimo, mas se ele quiser escolher Lula, ele vai escolher Lula sozinho, ou vai ter que pensar em deputados, senadores, governadores que estejam do lado de Lula? Mesma coisa eu vou dizer, pro lado de Bolsonaro. Será que os bolsonaristas só devem pensar em votar em Bolsonaro, ou tem que abrir a mente para votar em mais gente? Eu acho assim que toda escolha você tem que sopesar várias questões. Quando você tem que escolher, pense direitinho para que a escolha realmente seja muito boa. Nós temos que escolher lideranças que trabalhem, que sejam devotadas ao povo, e não pessoas que têm interesse próprio, que olha só para o umbigo e não pensa no outro, no próximo. E a gente tem essa oportunidade aqui no Vale de São Francisco, aqui na Bahia, de escolher bons governantes, bons deputados, bons senadores, para criar boa legislação. Lamentavelmente, nós, do povo, incorremos em erros. Basta ver o que ocorre com a Bahia. A Bahia é um estado maravilhoso. Ela tem de todas as condições. Áreas agricultáveis maravilhosas, como no oeste da Bahia, como aqui no norte da Bahia, perto do Piauí. Petróleo, vento, condições de instalação de usinas eólicas,
Solares. Energia solar. E mais do que isso, o povo. A grande riqueza da Bahia, mais do que a questão energética, de condições ambientais ou naturais, é o povo. Basta observar, os maiores cérebros brasileiros foram baianos. Hoje a gente começa a procurar, cadê a Bahia? Cadê os grandes gênios da Bahia? Cadê o Rui Barbosa? Você não encontra mais. Por que não encontra mais? Porque não foram educados, não são educados. E não são educados por quê? Porque os governantes não querem mais ter esses grandes cérebros, como tivemos, como no caso do Rui Barbosa, o Águia de Haia, que chegou na Europa e discursou em vários idiomas, perguntou... Eu lembro que, como menino, eu lembro que falava do Rui Barbosa. Todo mundo dizia assim, esse menino, esse fulano quer ser o Rui Barbosa. Era o exemplo de inteligência no Brasil. Hoje, a gente não pode dizer mais isso da Bahia. Por quê? Porque não tem mais escolas. As escolas são ruins. E são ruins por quê? Porque os governantes não querem mais que surjam esses gênios, lamentavelmente. Daí, a necessidade da gente escolher bem os nossos governantes, pessoas que queiram o bem da nossa nação, do nosso estado, da nossa região. Escolher bons líderes. Essa é a realidade. Eu acredito que a escolha, ela deva ser como a gente escolhe um colaborador dentro de uma empresa. A gente tem que ver o currículo, tem que ver como as pessoas, como é o comportamento dessa pessoa, se essa pessoa tem um histórico, qual é o histórico dela, né, social, político, profissional. Então, eu acredito que a escolha deve ter como base o que realmente esse candidato vai oferecer para a população. Eu até falei sobre isso num dos nossos programas Opina, sobre a questão do servidor público. As pessoas não têm ciência do que é servir à sociedade. Eu, corroborando a sua ideia, eu digo assim, quando se escolhe a esposa, você pesa e só pesa várias questões. Você vê, essa pessoa que eu vou viver, compartilhar minha vida, você não escolhe qualquer pessoa. Pense assim quando for escolher seu governante, o seu deputado, o seu senador. Pense quem é essa pessoa, o que de bom ele tem a apresentar, qual é o conteúdo dessa pessoa. Porque ele vai ser muito importante para a sua vida. Isso a pessoa tem que considerar isso. É verdade. Se vai servir a população, se vai estar com a sociedade, inclusive no acesso à informação. A população tem que entender que ela tem total direito de acesso às informações públicas, à informação do seu governo, do seu governante, seja ele no âmbito federal, estadual, municipal. Então, a gente tem que ter essa consciência. Você falou na escolha do servidor público. Então, o servidor público, a partir do momento que ele vê o seu dirigente maior não dar o exemplo, fica muito complicado. Quando o governante maior, o presidente da República, ele é acusado de roubo, de corrupção, como é que fica a situação dos outros servidores? Quando ele é condenado em diversas instâncias e com a camanga judiciária, uma artimanha jurídica dos amigos, ele é não absolvido, mas sim segura o processo, põe para o lado, põe debaixo daquela pilha para demorar mais. Como é que fica? Essa pessoa tem condições de chegar, andar no país inteiro e encarar as pessoas, encarar aquela pessoa que diariamente trabalha, labuta com suor, no sol, na chuva, trabalhando no canavial, trabalhando como motorista de ônibus, como mototaxista, ou a senhora que prepara comida para os filhos, lutando com dificuldade, e vê aquele presidente que é acusado de roubo, acusado de receber propina de sítio com o nome dele, as coisas no sítio, tudo com o nome dele, e não pertence a ele. Que história é essa? Como é que um homem desse encara as pessoas? Aliás, não encara. Tanto é verdade que não encara, que ele não anda no país. Ele não consegue andar no país. Então, tanto é verdade que não encara, que ele mesmo declarou que vai regulamentar a mídia no Brasil. Pois né? É. E ele mesmo, numa ocasião muito infeliz, ele comentou assim, que eu sou o jararaca que vai voltar. Um homem que quer governar um país, uma nação, ele não pode ter esse ódio no coração, como a gente sabe que nós aprendemos com nossos pais, quando matar uma cobra, uma tanatofídio, peçonhenta,
A gente tem que... Eu aprendi isso na Amazônia. A gente mata na cabeça e bate no rabo. Na crença popular, no rabo está o coração da cobra. Então, tem que bater no rabo também. Ó. Bate no rabo e bate na cabeça para acabar de vez com a cobra. A partir do momento que um presidente da República se diz que é uma jararaca, que vai voltar com aquela energia ruim da jararaca, um homem desse não pode ser o nosso governante. Não pode. Mas essa jararaca não foi criada por um outro animal peçonhento chamado STF e todo o ativismo judicial que a gente verifica hoje no nosso país? Como a gente vai conseguir? Como o senhor pode nos ajudar a entender que o Brasil vai conseguir ser Brasil, como está crescendo, trabalhando, podendo até crescer mais rápido, mas não conseguindo, por conta do ativismo judicial? Você, no início da sua fala, você comentou que os brasileiros não sabiam a escalação da seleção brasileira. Diga-se de passagem que ela está muito complicada para ganhar qualquer Copa, né? Está muito complicada. Nós não sabemos quais são Quem são os craques? Os craques. A começar pelo técnico que nem quer respeitar o presidente, porque fica no ativismo futebolístico, que já disse que não quer nem conversar com o presidente, esse tal de Tite. Pois é, o Tite devia se empenhar em estudar futebol, táticas, e fica com outras bobagens. Exato. Então a gente não sabe o nome dos jogadores, mas sabemos quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. A escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal é algo que tem que ser mudado no país. Na Alemanha, para ter ideia, a formação do Tribunal Constitucional Alemão é mediante eleição. E ele não é vitalício. Olha que interessante. Então, já no Brasil, a escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal é uma escolha de amigos. De amigos. Quando se escolhe desse tipo, você certamente não vai escolher um bom time. Não vai ter uma isenção. Uma isenção para escolher pessoas capacitadas. Nós sabemos, todo mundo sabe, que tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que nem em concurso de juiz ele passou. Meu Deus. Nem em concurso de juiz ele passou. Hoje ele é o magistrado Supremo Tribunal Federal, aquele que vai corrigir diversas sentenças, criar jurisprudências, precedentes, e ele sequer passou em concurso de juiz. Então fica complicado, né? Então a gente vê diversos ministros que foram escolhidos porque eram conhecidos da dona Marisa, que eram militantes políticos. Então, como é que você pode acreditar numa justiça? Existe um livro de um alemão chamado Ferdinand Lassalle, Essência da Constituição. Por que a Constituição é atendida, é seguida? Porque ela traz no seu bojo uma percepção de necessidade, de confecção correta, porque a Constituição, segundo esse pensador, ela traria no seu entendimento que as forças reais do poder se interagiram e saiu aquela resultante, que é uma lei respeitada por todos. Hoje a gente não percebe isso. Percebe que, na verdade, é um arrumadinho, como diz aqui no Vale de São Francisco, é um arrumadinho, né? Um ajeitadinho, de tal maneira que eu te ajudo, você me ajuda, e no final todos nós nos ajudamos e vamos para o inimigo às forças da lei. Lamentavelmente é isso. E esse ativismo judicial é algo que extrapola qualquer percepção do direito. Eu digo isso porque eu sou professor de direito, dou aula de direito, um livro publicado, então a gente percebe que isso não traz bem à nação, porque fica toda uma insegurança jurídica. E vale o quê se você não percebe que aquela sentença, aquela decisão é uma sentença, uma decisão juridicamente correta, e sim uma questão de política, de ideologia? É muito complicado. Perde toda a força da sentença. Esses jogadores, no caso, eles não são escolhidos pela nação. Eles são escolhidos de uma forma terceirizada. Por isso, talvez a gente tenha que voltar àquele assunto de não só escolhemos o presidente, mas sabemos escolher também o Congresso. Porque eu pelo menos no meu tempo de vida aqui na Terra, jamais verifiquei um indicado para o STF pelo presidente da República que na sabatina do STF tenha sido reprovado. Eu não conheço. E o que é pior, a permanência dessas pessoas com o ativismo judicial, com a completa demonstração de incompetência ou maldade
que hoje em dia eu já não falo nem mais que a incompetência é maldade mesmo. O próprio Senado Federal deveria estar fazendo as suas funções, mas também não o faz. Começando pelo presidente do Senado, que todo mundo sabe que tem causas através do seu escritório de advocacia que são ligadas a Minas Gerais, com aquele problema lá de Brumadinho, e que a gente sabe que estão sendo ajuizadas já no STF para saber os valores milionários que a Vale vai ter que pagar, a gente sabe disso. E ainda assim, os demais senadores não forçam a barra para que realmente a cúpula do Senado possa fazer a sua tarefa. Então, seguindo essa linha de raciocínio, seria essa a forma do povo entender que pode mudar para termos um STF forte, que o STF é necessário, a gente sabe disso. As pessoas que estão lá que são malfadadas, pessoas peçonhentas, pessoas que realmente estão preocupadas só no ativismo judicial, e está sendo mudado de forma gradativa, que a gente tem 2 lá agora que são ligados religiosamente ao presidente, e a gente verifica o tempo todo que essas sim estão seguindo a Constituição, mas existem ainda outros 9 que precisam, teoricamente, ser trocados. Então essa seria a forma do povo conseguir, a longo prazo, que isso não vai acontecer do dia para a noite, realmente conseguirmos trocar esses ministros para que eles façam o STF voltar para o lugar dele? Veja bem, quando o povo começa a ter essa percepção que não está certo, que não está correta as decisões, que aquelas decisões contrariam a lógica, isso é muito triste para uma nação. Isso, você começa a perceber que a nação pode esfacelar. O povo não compreende como perfeita aquela decisão. Quando o povo começa a entender que aquela autoridade não representa o povo, isso é muito complicado. Porque complicado, isso mostra que o tecido social está começando a rasgar. Não tem mais a receptividade daquela decisão jurídica, daquela decisão judicial. Ela não representa para aquelas pessoas como legítima. Isso é muito triste. E por que o povo não vê como uma decisão legítima? Porque percebe que as decisões tudo baseadas quando é meu amigo, eu vou dar uma decisão que lhe favoreça. Quando é meu inimigo, eu vou dar uma decisão que vai prejudicá-lo. A partir desse momento, não há justiça. Há vingança, não justiça. E é o que vem ocorrendo com o país hoje. As decisões são baseadas na questão o advogado fala assim, as decisões são baseadas na capa do processo. Qual o nome que consta da capa do processo? Esse aqui é meu amigo, então a decisão vai ser boa. Esse é meu inimigo, esse eu não concordo com ele. A decisão vai ser uma vingança. Então, a partir desse momento, começa a não se acreditar na força normativa da decisão e dessa justiça. Isso é muito triste porque mostra que o país pode esfacelar. E quando eu falo pode esfacelar, eu falo como militar, que a gente sabe que isso aí é o vírus para uma secessão do país. Secessão, eu quero dizer, uma divisão do país. Isso é muito triste. Eu até fico muito consternado quando se começa a ter essa percepção. Em breve, os senhores vão observar as pessoas falando que o país está numa iminência de uma secessão, uma guerra civil, uma guerra entre irmãos fratricidas. Infelizmente. E Ana, a gente está chegando já ao final do programa, Coronel. A gente esqueceu de perguntar alguma coisa que tenha passado em branco aqui por nós, para que o Coronel possa ir para as considerações finais? Não, é isso mesmo, né? A gente falar sobre todas essas questões, né, da insegurança jurídica, que eu acho que é o mais preocupante, quando a gente não pode confiar que a nossa Constituição está sendo respeitada por aqueles que estão lá no topo, né, que é para resguardar, que é para serem os guardiões, e eles não são. Isso é preocupante, é triste. Para a gente finalizar nossa entrevista, foi muito bom que o Coronel Elvétio trouxesse esse assunto, para que as pessoas tenham consciência, gente, que a Constituição é que mantém nossa sociedade sóbria, nossa sociedade reta, né, unida. Então, sem a Constituição ser respeitada, sem as leis serem respeitadas, sem a segurança jurídica de sentenças, a nossa sociedade vira uma bagunça. E aí, Coronel, a gente queria que o senhor agora pudesse
fechar com chave de ouro, se dirigisse ao nosso público do Cartaz Cidade, como já disse o senhor, é um público muito inteligente, que pensa com seus próprios neurônios, que pega as informações realmente para tomar certas decisões. O que é que o senhor diria para o nosso público do Vale do São Francisco, na condição de líder em todos os sentidos, inclusive o líder político, na condição de estarmos no ano de 2022, que é um ano super importante para o Brasil? O que é que o senhor diria para quem nos assiste, para que a gente possa pulverizar suas informações? Eu estava muito ansioso para que você não fechasse o programa se eu der essa mensagem final. Com certeza. Porque Jamais. eu queria que você não me visse como um pessimista. Pelo contrário, o país, o Brasil, ao longo de toda a sua história, ele passou diversas situações difíceis, de ruptura, mas todas as vezes ele suplantou essas dificuldades. O povo é muito forte, o brasileiro é muito abençoado e ao longo do tempo, ao longo de toda a sua história, ele foi suplantando as dificuldades. Quando chega no momento do abismo, surge uma situação tal que ele vai avançando e avança a ponto de ser atualmente a 9ª economia do mundo. É sempre lembrado, é um país que tem entre os 5 países que tem a maior dimensão territorial, as maiores riquezas, a maior biodiversidade. Então, um país desse, um país que tem uma das maiores populações, um país desse não pode, não qualquer. Ele vai sempre suplantar as suas dificuldades e avançar. Por que vai suplantar? Porque o nosso povo é muito forte e a gente sabe que esse povo tão forte e vai avançando, a despeito das dificuldades. Tanto é verdade que a gente tem hoje um presidente que conseguiu amalgamar toda essa ideia de prosseguir junto com Deus, com a família e com a liberdade, e cada vez mais avançando. E esse é o destino do país, ser uma grande nação. Graças a Deus. Com certeza. Por isso que eu agradeço muito a presença do senhor. O tempo do senhor realmente é uma coisa extremamente preciosa. Eu queria agradecer muito ao público do Cartaz da Cidade. Aquele público, inclusive, que me critica, me xinga, não tem problema nenhum. É dado o direito a todos, pela liberdade democrática, que nos escutem, se quiserem também, para poder fazer devidas críticas. Não condenem o coronel, não condenem Ana, podem condenar a mim, que eu estou aqui tranquilamente para servir de sapo de pancada. E aquelas pessoas que realmente coadunam com as ideias que estão sendo conversadas aqui, peguem as informações para melhorar o seu capital intelectual, para que vocês possam discutir de forma mais profunda nos seus ciclos de amizade, para que você possa servir de sementinha na cabeça daquelas pessoas ou que não entendem nada de política, ficam dizendo que não gostam de política, ou que estão indecisas sobre quem vão apoiar no ano de 2022. Então, eu tenho que agradecer muito ao senhor, Coronel, que o senhor realmente é uma pessoa fantástica, brilhanta as nossas vidas com a sua presença, a sua luz é muito, muito grande. A gente tem que agradecer a Deus realmente pela existência do senhor aqui na Terra e tenha certeza que o senhor será convidado mais vezes para que possa nos trazer mais informações boas, porque o público do Cartaz Cidade precisa de boa informação, como o senhor aqui nos trouxe. E Ana, joga dura agora aí com os comentários finais para que o nosso público não me bata, mas que, se for o caso, me critique e que você fique lá em cima, o coronel fique lá em cima. Lembrando que o Em Cartaz, o Cartaz da Cidade, é um veículo de comunicação onde a gente fomenta o debate, onde a gente quer que as pessoas discutam, que elas conversem, que ideias sejam trocadas. Eu quero agradecer ao Coronel Elvétios pela brilhante exposição aqui da situação política do nosso país, né? O fato dele escolher a nossa região para ficar aqui na nossa região, né? Fixar residência e trazer todo esse brilhantismo aí para a gente. É uma honra estar aqui dividindo a bancada com o senhor. E dizer a vocês, gente, que cada um tem direito de escolha. Então, nós estamos aqui para despertar nas pessoas para que elas pensem, para que elas questionem. É isso mesmo, é isso que a gente tá. O nosso papel é esse. Então, cada um tem seu direito de escolha e eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Mais uma vez, eu peço que curtam, comentem, compartilhem, podem falar o que pensam. O Sidney está aqui de mente aberta, esperando todos os comentários. Bons e ruins. Bons e ruins. E é isso, gente. Muito obrigada. E só um pedido final aqui, rapidinho. Fernanda, nossa produtora, dá para você não convidar essa mosca aqui da próxima vez, porque essa mosca está enchendo a paciência da gente aqui desde o início do programa. Obrigado, gente. Forte abraço e com fé em Deus estaremos aqui no próximo Em Cartaz. Até a próxima.